Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Falamos ao vivo para todo o país, são 4h24 da tarde agora. A você de casa, sempre ligadinho na programação da nossa TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal desta sexta-feira. Um alerta na Amazônia. Mais de 2.000 focos de queimadas foram registrados apenas no mês de maio, de acordo com o levantamento feito pelo INPE, na maior floresta tropical do planeta. É a maior quantidade de incêndios para esta época dos últimos 18 anos na região. A produção industrial no Brasil avança 1,4% nos últimos 3 meses. Traz novo cenário que indica a recuperação, mas é insuficiente para retomar as perdas do início do ano. O recuo no acumulado deste 2022 chega a 4,3%, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. A guerra chega a 100 dias na Ucrânia. Distante do que era o esperado por Moscou, o conflito se estende, com avanços lentos dos russos e confrontos violentos para a ocupação de territórios. De acordo com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, será uma guerra que vai se estender por muito tempo e com milhares de vidas perdidas. De todas as formas, a Ucrânia resiste e o presidente Zelensky hoje disparou: a vitória será nossa. Hoje é Dia Mundial da Bicicleta, um alerta da ONU para que as cidades ganhem melhor infraestrutura pela circulação e segurança das magrelas, pensando também na saúde das pessoas e na preservação do nosso planeta. E o Pauta Aberta mostra hoje também a imagem espetacular das Cataratas do Iguaçu, numa sexta-feira de vazão de água extraordinária, a maior dos últimos 5 anos, num show de imagens apresentado pela natureza. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira já está no ar. Os incêndios e o desmatamento na Amazônia avançam e deixam ainda mais ameaçada a maior floresta tropical do planeta. De acordo com medições feitas pelo INPE, foram mais de 2.000 focos de queimadas registrados apenas no mês de maio, o maior número de queimadas para esta época dos últimos 18 anos. O número de fontes de calor medido pelos satélites do Instituto de Pesquisas Espaciais em maio foi 96% superior ao mesmo período do ano passado e o maior índice para o mês de maio desde 2004, quando foram registrados 3.131 incêndios florestais na parte brasileira da maior floresta tropical do mundo. Segundo o Instituto, com este salto no número de queimadas em maio, o índice de fontes de calor subiu para 4.971, o que representa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2021. No Cerrado Brasileiro, a taxa de incêndios cresceu 35% em comparação com o ano passado, o maior número desde que os registros começaram em junho de 1998. De acordo com especialistas, o alto número preocupa e levanta o temor de que 2022 seja um ano particularmente devastador, já que o pico dos incêndios é geralmente entre agosto e setembro. Além dos focos de incêndio, o desmatamento também preocupa. Segundo dados do INPE, os alertas na floresta atingiram um novo recorde mensal em abril deste ano. Entre janeiro e abril, o Instituto emitiu alertas de desmatamento em 1.954 quilômetros quadrados, dos quais 1.013 foram desmatados na floresta tropical. Desde 2019, a destruição de áreas de floresta, na média anual da Amazônia brasileira, aumentou em mais de 75% em comparação com a década anterior. Os incêndios e o desmatamento acentuado trazem como consequência impactos ao meio ambiente. Entre eles, contribuem também para as mudanças no clima, uma responsável hoje por inúmeras tragédias registradas não apenas no Brasil, mas em vários outros países. Diante deste cenário assustador, a natureza ameaçada parece suplicar pelo fim da destruição da Amazônia, apenas um entre tantos ecossistemas ameaçados no nosso planeta. E mesmo sob essa imensa ameaça, a Amazônia, onde tanto verde predomina, é a dona de um vasto mundo de águas e florestas. E escondidas sob as imensas copas das árvores estão bilhões de formas de vidas. É neste santuário, sob forte ameaça, que ocorre o nascimento, a reprodução e a morte de mais de 1/3 de todas as espécies na Terra.
Começou hoje a reserva de ações na Eletrobras. É uma nova fase na vida econômica da maior empresa de energia da América Latina. Agora, os trabalhadores brasileiros estão autorizados a comprar ações da Eletrobras. Vão poder usar até a metade do valor do FGTS para isso. A partir de hoje, o trabalhador brasileiro pode usar até 50% do FGTS para comprar ações da Eletrobras. Pelos indicadores econômicos, as ações devem render mais que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que representa uma aposta interessante para quem está com dinheiro parado lá. O valor mínimo para aplicação é de R$ 200 por trabalhador. As reservas de saldo podem ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 8 de junho, pela instituição administradora escolhida e autorizada pelo trabalhador. Para fazer a reserva, o trabalhador precisa autorizar por meio do aplicativo do FGTS, a instituição que administra o Fundo Mútuo de Privatização, a consultar o saldo e solicitar a reserva, e débito de parte do saldo de sua conta da FGTS para as privatizações. A compra é feita pelos chamados Fundos Mútuos de Privatização, mecanismo criado nos anos 2000, que já foi usado pelo governo na venda de papéis de outras estatais. A participação do trabalhador nos fundos mútuos de privatização com uso do FGTS pode acontecer de forma individual ou pelo clube de investimentos, administrado por instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Depois da compra das ações, o acionista só pode mexer no valor depois de 1 ano. Vale lembrar que o uso do FGTS em privatizações já aconteceu na Petrobras em 2000, na Vale do Rio Doce em 2002 e novamente na Petrobras em 2010. Os fundos são administrados por instituições financeiras. No processo de desestatização da Eletrobras, foi estabelecido um teto de 6 bilhões para o uso global dos recursos do FGTS na compra de ações da oferta pública. Se as aplicações superarem esse teto, será feito um rateio. A expectativa é que a venda do controle acionário possa render 100 bilhões de reais aos cofres públicos. No fim de fevereiro, os acionistas da Eletrobras autorizaram o processo em uma Assembleia Geral Extraordinária. Segundo o governo, a privatização deve recuperar a capacidade de investimentos da empresa em geração e transmissão de energia, o que pode diminuir a conta de luz. Especialistas e entidades do setor afirmam que a conta de luz vai ficar mais cara, porque deputados e senadores incluíram no texto medidas que geram custos a serem pagos pelos consumidores. A produção industrial brasileira cresceu 0,1% em abril de 2022. É o que apontam os dados do IBGE nesta sexta-feira. Em 3 meses, este avanço chegou a 1,4%. Mas, apesar do crescimento este ano, o número representa ainda 0,5% de queda em comparação com o mesmo período do ano passado. Veja na reportagem. Esta foi a terceira alta mensal seguida, com crescimento de 1,4% em abril, mas ainda é um índice insuficiente para recuperar a perda de janeiro. Neste ano, o setor já acumula perda de 3,4%. Com o resultado, a produção industrial do país ainda está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia e 18% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011. Em comparação com o mês de março, esse resultado foi o melhor desde 2019. Em abril de 2020, houve queda recorde de 19,7% e em 2021, um recuo de 1,8%. Já o indicador acumulado em 12 meses, que vinha desacelerando desde setembro do ano passado, despencou para menos 0,3% em abril, primeira variação negativa desde março do ano passado, quando ficou em menos 3,1%. O IBGE também revisou os resultados anteriores. A queda de janeiro foi 1,9% menos intensa que o recuo de 2% divulgado inicialmente. Já o crescimento de março foi revisado para cima, passando de 0,3% para 0,6%. De acordo com o IBGE, a atual conjuntura econômica do país é um obstáculo para a retomada da indústria brasileira. O aumento do custo de produção e a escassez de algumas matérias-primas são os principais fatores que justificam a menor intensidade do ritmo da produção industrial no país. E a venda de carros novos aumentou em maio no Brasil. Até agora, foi o mês do ano com melhores resultados no setor. Mas são números ainda acanhados em comparação com as vendas do ano passado. Os dados são da FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
E parece que os brasileiros resolveram comprar mais veículos novos no mês de maio. Mas em comparação com o mesmo período do ano passado, o mercado registrou baixa de 0,8%. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2022, o setor registrou queda sobre o mesmo período do ano passado, vendendo menos 17%, ou seja, 740 mil veículos a menos. De acordo com o presidente da FenaBrave, José Andretta Júnior, o resultado até agora é positivo e foi impulsionado não só pelo maior número de dias úteis em maio, como pela disponibilização de veículos que estavam à espera de peças nos pátios das montadoras. A expectativa é de que este ano as vendas de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil devam subir 4,6%, ultrapassando a casa dos 2.200.000 veículos vendidos. Este ano, os acumulados indicam queda de 18,8% tanto nas vendas de carros quanto de comerciais leves, segundo os dados da FenaBrave. Já as vendas de caminhões, segmentos que neste ano passou a sentir mais a crise de escassez de autopeças e componentes eletrônicos, recuaram 9,1% na comparação anual. Os licenciamentos de ônibus novos, por outro lado, cresceram 2,1%. Os acumulados do ano apontam para retração de 1% em caminhões e crescimento de 3,1% em ônibus. O brasileiro também mostrou interesse em motos elétricas e híbridas. O segmento mostrou um salto de 878% em 2022 até o final de maio para 3.062 unidades, incluindo triciclos e scooters. Aumentou a venda de carros novos, aumentou também recentemente a venda de bicicletas. E hoje é Dia Mundial da Bicicleta. A data, instituída pela ONU, é celebrada desde 2018. E, claro, um dos objetivos é justamente tornar este meio de transporte tão sustentável e que pode proporcionar excelentes benefícios à saúde ainda mais popular. A pandemia acabou ajudando o setor e as magrelas, como são carinhosamente chamadas, estão por toda parte. Os números comprovam este sucesso. De acordo com informações da indústria, antes da pandemia eram produzidas 120 mil bicicletas por ano no nosso país. Hoje são quase 1 milhão de bikes saindo das fábricas. O Dia das Bikes promove este meio de transporte tão antigo e que pode ser divertido também. Quer mais espaço para elas e isso também depende de planejamento. A partir do planejamento, na infraestrutura das cidades, com mais espaço para as bicicletas, hábitos podem mudar. Com isso, algumas das consequências podem ser cidades com menos produção de gases poluentes e com uma população mais ativa, com uma população mais saudável. A Pastoral da Pessoa Idosa em Curitiba vive dias de alegria. Esta semana, 5 toneladas de alimentos das 110 toneladas que foram arrecadadas na live realizada pelo padre Reginaldo Manzotti foram entregues por lá. É ajuda importante e alimento saudável que logo vai chegar à mesa de centenas de idosos e seus familiares que foram os beneficiados e que tanto precisam. Das 110 toneladas de cestas básicas arrecadadas, 5 toneladas estão sendo descarregadas aqui na Pastoral da Pessoa Idosa em Curitiba. A irmã Maria Lúcia Rodrigues é a coordenadora da pastoral. Irmã, como que ela está recebendo essas cestas? Olha, eu penso assim que é com alegria, né, que nós recebemos essas cestas, porque elas vão às famílias, né, das pessoas idosas que necessitam. E com certeza vai fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença no orçamento deles também, o quanto durar, né? E vai estar contribuindo na alimentação dessas famílias, dessas pessoas idosas, né? Então nós fazemos as visitas mensais, né? E através dessas visitas a gente faz a captação das famílias, né, que mais necessitam. Tem muitos idosos, situação de vulnerabilidade, e a gente prestigia essas pessoas, no caso, geralmente com alguns alimentos, né? E essas cestas ajudam bastante. E quem faz todo esse controle de visitas e entrega é ela, a diocesana Maria do Rocio. Agora eu vou conversar com cada coordenador para que eles verifiquem quantas pessoas em cada paróquia, né, que temos a pastoral, fazer esse levantamento, daí eles me passam, aí eu faço o controle para distribuir para cada paróquia. Não é só ajudar a encher a despensa, é levar dignidade e carinho. Uma coisa que a gente não precisa fazer, né, mas a gente faz. Faz porque o coração da gente
fica pequenininho de se ver que eu sento numa casa e a pessoa não tem o que comer. É triste. Veja a seguir os 100 dias de guerra na Ucrânia e também as imagens impressionantes das cataratas do Iguaçu, que nesta sexta-feira registraram a maior vazão de água dos últimos 5 anos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h42 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. Vamos de notícias internacionais agora. O pesadelo da guerra, da invasão das tropas de Vladimir Putin completou 100 dias hoje na Ucrânia e deixou um saldo de tristeza para a humanidade. São milhares de mortos entre civis e militares e aproximadamente 14 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar as casas onde moravam para fugir do horror que veio com os mísseis e as bombas de Moscou. Desses 14 milhões, quase 6 milhões de pessoas decidiram deixar o país. Eram aproximadamente 4 horas da madrugada do dia 24 de fevereiro, quando a ofensiva trágica começou e foram os guardas de fronteira os primeiros a encarar frente a frente as tropas que naquele momento avançavam pelo território ucraniano e invadiam o país. As sirenes naquele fim de fevereiro soaram fortes, ainda antes do amanhecer, antecipando os ataques aéreos que atingiriam a capital Kiev e também Kharkiv, a segunda principal cidade do país. Uma destruição imensa. No sudeste, Mariupol e Kherson já registravam também os primeiros combates. Foi uma mudança para sempre na vida dos ucranianos, nos destinos de toda essa imensa nação de 45 milhões de habitantes. O tempo passou e a vitória russa, rápida e pontual, tão esperada pelo Kremlin, não veio. Diante das sucessivas baixas, os russos recuaram da região da capital para adotar outra estratégia. Houve a tomada de Mariupol, a mais devastada cidade ucraniana, e a briga pelo Donbass. Hoje, os combates mais violentos estão em Severodonetsk, com o registro inclusive de batalhas corpo a corpo que ocorreram nesta sexta-feira, até no centro da cidade. Neste momento, mais de 2/3 da principal cidade de Luhansk já foram ocupados e os combates não cessam. De acordo com as autoridades locais, aproximadamente 15 mil civis que não conseguiram deixar a região de Severodonetsk estão escondidos do fogo cruzado em abrigos subterrâneos. 800 deles estão numa fábrica de produtos químicos, que inclusive já foi bombardeada. Hoje, os ataques em áreas civis das cidades vieram por terra e pelo ar. E a contraofensiva ucraniana mais uma vez respondeu ao avanço. Conseguiu destruir 5 tanques, 3 sistemas de artilharia e 3 veículos blindados. Para a tomada por completo da região de Luhansk, ainda falta para os russos o controle de Severodonetsk e também de Lysychansk, as 2 cidades que, apesar do sofrimento, ainda resistem. Em Donetsk, a outra província separatista do Donbass, 50% do território estão sob controle dos russos. Neste 100º dia de guerra, o governo da Ucrânia informa que a ocupação russa se estende por 20% do território do país. Mas, apesar do sofrimento e da dor, os ucranianos nunca desistiram da luta. De Kiev e cercado por algumas autoridades de sua equipe de governo, o presidente Zelensky mandou um novo recado à nação. As forças armadas ucranianas estão aqui e, mais importante, o povo está aqui, defendendo a Ucrânia há 100 dias. A vitória será nossa. Glória à Ucrânia, disse o presidente. O secretário-geral da OTAN afirmou que este conflito vai se estender por muito tempo. Para Jens Stoltenberg, esta se tornou uma guerra de exaustão. E é tudo que o mundo não deseja, pois os impactos econômicos se espalham pelo planeta, com um alerta para o risco do aumento da fome no mundo.
A OTAN afirma que ucranianos pagam um preço alto pela resistência e garante apoio militar pela defesa do país. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, esta invasão russa, da forma como ocorreu e pelos motivos utilizados como justificativas, não tem precedentes na história. Na Alemanha, pelo menos 3 pessoas morreram depois que um trem descarrilhou no sul do país nesta sexta-feira. O acidente ocorreu na região da Bavária, perto da fronteira com a Áustria, e deixou outras 16 pessoas gravemente feridas. De acordo com a imprensa local, o trem seguia para Munique e levava vários estudantes. No início da tarde, aqui no Brasil, uma grande operação de resgate envolvendo os serviços de emergência estava em andamento no local do acidente. A polícia da região informou que a linha ferroviária estava completamente fechada. Os moradores da Alemanha registraram o descarrilamento que mostrou um dos vagões do trem caído. Os trens regionais têm visto um número maior de passageiros desde o dia 1º de junho, quando um bilhete que permite viagens em toda a Alemanha entrou em vigor. Triste episódio na Alemanha. E hoje é o segundo dia das festividades que comemoram os 70 anos de reinado de Elizabeth II. Esta sexta-feira foi marcada pela celebração da missa, que não teve a presença da monarca, mas que contou com a vinda do neto, Harry, e da esposa dele, Meghan. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi vaiado ao chegar para a celebração na St. Paul's Cathedral. O segundo dia de celebrações do Jubileu de Platina da Elizabeth II começou sem a rainha, mas com o neto de Elizabeth II e sua esposa Meghan. O casal, que não foi convidado a participar da abertura oficial da festividade na quinta-feira, chegou no início desta manhã em Londres, onde a missa foi celebrada. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também apareceu, mas foi vaiado ao chegar na missa. Johnson estava acompanhado da esposa. O premier britânico foi à Catedral de São Paulo, na capital inglesa, para o segundo dia de festividades do jubileu. A rainha Elizabeth II comemora durante o feriadão de 4 dias os 70 anos de reinado. Ela reinou por mais tempo do que qualquer um de seus ancestrais britânicos, incluindo a rainha Vitória, que ocupou o trono por mais de 60 anos e atualmente é a soberana viva mais velha do mundo. No entanto, Elizabeth II não detém ainda o registro histórico da monarca que ocupou o trono por mais tempo. O dono desse título é Luís XIV da França, que reinou por 72 anos e 110 dias. É um longo reinado, um simbólico reinado, de Elizabeth II à frente aí da coroa britânica. Agora eu tenho um convite muito especial para você. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Rogério de Mello e o diácono Luizinho da Missão Passio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora nas histórias dos santos e na cultura dos dois países. Você vai conhecer Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico, Assis, terra de São Francisco e Santa Clara, e Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Você vai visitar Pádua, onde está Santo Antônio, e seguirá a Veneza para conhecer a Basílica, a belíssima Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois, vai a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Hoje foram encerradas as buscas pelas vítimas das chuvas e deslizamentos no estado de Pernambuco. A população continua a sofrer com as perdas de famílias inteiras.
As fortes chuvas causaram 128 mortes no estado pernambucano. As buscas foram encerradas hoje, depois dos bombeiros encontrarem o corpo de uma mulher de 43 anos, que estava soterrado no município de Camaragibe, no Grande Recife. Mas a situação pode continuar difícil nos próximos dias, pois há previsão de chuva forte para o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial para as áreas na região metropolitana de Recife, Mata Pernambucana, Leste Sergipano, Leste do Alagoas e Nordeste Baiano. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, o número de desabrigados subiu para 9.302 pessoas que estão alojadas em 111 instituições de 27 municípios. No total, 31 cidades de Pernambuco decretaram estado de emergência e 51 tiveram algum tipo de prejuízo em consequência da chuva. Futebol começa amanhã a 9ª rodada do Brasileirão. Destaque deste fim de semana vai ser o jogaço entre Palmeiras e Galo. As duas equipes dividem a ponta da tabela. 5 jogos já movimentam a rodada amanhã. O primeiro deles marcado para as 4h30 da tarde em Belo Horizonte. Confira. No estádio Independência, o América recebe o Cuiabá. Um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, na Arena Castelão, o Ceará recebe o Coritiba. O Avaí joga contra o São Paulo na Ressacada e o Atlético Paranaense recebe o Santos na Arena da Baixada. Ainda no sábado, às 8h30 da noite, no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense joga contra o Corinthians. Domingo, às 11 horas da manhã, no Alfredo Giacone, o Juventude joga contra o Fluminense. Às 4 horas, tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã e o confronto que pode valer a liderança, Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Às 7 horas da noite, no Nabi Abichedi, tem Bragantino e Internacional. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo recebe o Goiás. Vamos agora dar um giro pelo campo. Olha só, de sabor agridoce, a amora é uma das frutas mais apreciadas no mundo. No interior do Paraná, uma família de pequenos produtores, o seu Germano e a dona Ulda, deu início a uma tradição com a pequena fruta na colônia Vitimarsum. A amora é uma fruta muito rica em nutrientes e traz uma lista de benefícios à nossa saúde. Ela é pequena no tamanho, mas gigante no sabor. A amora é uma fruta originária da China, cultivada em várias regiões do Brasil. No Paraná, o destaque é para a colônia alemã de Vitimarsum, no município de Palmeira, a 60 quilômetros de Curitiba. Dona Ulda e seu Germano que deram início a essa história quando resolveram deixar de lado a produção de leite. O leite era muito defasado, tinha muito problema no preço e a gente tem contas, né? E o leite tem muito gasto. E daí o meu marido teve uma ideia de plantar verduras orgânicas e assim surgiu a ideia de plantar morangos. E logo também surgiu a ideia das amoras. Na época, a ideia não foi bem vista. E acharam que ele era um louco, que o que vai fazer cerca num terreno que não tem nada. E o que começou como uma ideia ousada cresceu muito. Hoje a propriedade tem quase 1 hectare de amoras plantadas. E quem vem até aqui pode vivenciar uma experiência inesquecível: colher a fruta e levar para casa. E relembra a infância, né? Relembra na época que eu era criança, que eu no sítio do meu avô colher amora, então eu quis passar essa experiência pro meu filho. É muito bacana, né? A gente ter esse momento só nosso e, segundo ele, a gente vai fazer geleia, muita geleia. Mas a família não ficou só na produção da fruta. Dona Ulda começou a servir refeições e, com o tempo, teve que abrir um restaurante. Coloquei umas mesas, comprei as louças, coloquei lá e assim comecei a servir almoço, porque daí eles queriam vir aqui para comprar a verdura, comprar a amora, o morango. E é claro que a amora não podia ficar de fora. Ela é a estrela de muitos pratos. A responsável pelas delícias é a filha da Dona Ulda. O restaurante começou a crescer mais e aí eu entrei na cozinha. Me apaixonei pela cozinha e me formei esse ano como chefe de cozinha. Eu fiz o repolho roxo, que é bem típico alemão, com a maçã refogada e a coxa de pato confit com a calda de amora, que agrega o salgado com o doce. Fica muito bom.
Muito bom, já visitei a propriedade da dona Uda, do seu Germano, já almocei no restaurante deles, tudo é feito com muito capricho. É uma mistura de simplicidade e capricho, que resume bem como é o dia a dia em Vitimarsum, uma comunidade acolhedora e se você for provar alguma coisa por lá, tudo é delicioso. Vamos agora a Foz do Iguaçu. Depois de 2 anos de poucas chuvas, as cataratas na região oeste do Paraná registraram hoje a maior vazão dos últimos 5 anos. As cataratas de Foz do Iguaçu, que são consideradas aí uma das 7 maravilhas da natureza. Olha só. Uma força da natureza descomunal. São mais de 10 milhões de litros de água por segundo. A vazão de água considerada normal nas cataratas do Iguaçu é de 1,5 milhão de litros por segundo. Mas nesta semana, o fluxo passou de 10 milhões. A mudança de cenário nas cataratas do Iguaçu vem do grande volume de chuvas que o estado do Paraná tem registrado nesta semana. As passarelas e mirantes próximos das quedas estão interditadas no Brasil e na Argentina. O Rio Iguaçu, que forma as cataratas, tem 1.320 quilômetros de extensão. Nasce na região de Curitiba e deságua em Foz do Iguaçu. Impressionante, um espetáculo da natureza. E com essas imagens das cataratas do Iguaçu, a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Ótimo fim de tarde, um excelente fim de semana. A gente tem novo encontro marcado para a próxima segunda-feira à tarde, aqui na TV Evangelizar, aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau e até lá.